Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre. Estamos na lição de número 13, é a última lição, vamos então estudar a última lição deste trimestre, onde estudamos aí alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica, e o título da lição de hoje é Imagens do Fim. Mas antes de entrarmos no estudo da lição dessa semana, eu quero mostrar para você que ainda não viu o estudo que faremos a partir da próxima semana. É o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, então, será o estudo do próximo trimestre. As próximas 13 lições, nós estudaremos especificamente o livro de Êxodo. Né? Então, para você que ainda não adquiriu a sua lição, acesse lá o site da Casa Publicadora Brasileira e adquira o seu exemplar. Se não, você pode também acompanhar de forma gratuita no aplicativo 7Me. Aplicativo 7Me ou CPB+, lá no Google você pode botar CPB+, e também você terá a lição ali semanal gratuitamente. Não deixe de adquirir, não deixe de se programar para estudar a lição junto conosco. E é claro, como nós sempre falamos aqui, é importante que você estude diariamente a sua lição. Não substitua o seu estudo diário por um resumo semanal, por um vídeo. Não, estude diariamente. A lição ela vem com essa proposta para você ter um estudo sistemático da Palavra de Deus. Portanto, abrir todos os dias ali a sua Bíblia, você sozinho, com a sua família. Mas é importante você ter esse momento estudando diariamente a lição da Escola Sabatina, que vai te levar, obviamente, ao estudo da Palavra de Deus. Então, se programe. Livro de Êxodo a partir da próxima semana. Então, vamos fechar agora esse trimestre, estudando agora imagens do fim. E na próxima semana, então, nós já começamos o novo trimestre. Bem, na lição da semana passada, nós aprendemos ali, vimos um pouco sobre a questão dos precursores dos eventos finais. Né? Nós estamos vendo nas últimas lições alguns relatos, algumas histórias da Bíblia, que a gente vê claramente que ali você consegue perceber a temática do grande conflito, a temática dos eventos finais. Né? E é evidente que em todo o contexto bíblico nós conseguimos perceber, né, que o tema grande conflito ele vai ali transitando no todo o contexto bíblico. Essa é a grande verdade. Desde o Gênesis até o Apocalipse, você vê ali transitando o contexto do grande conflito, porque o grande conflito está, né, na história da humanidade. Então, a gente consegue, em algumas histórias, alguns relatos, a gente consegue perceber claramente como pequenos momentos, né, que representam o grande momento dos eventos finais. Vimos ali Ruth, né, com a história de Boaz, né, como um precursor, né, um precursor do Salvador, digamos assim. A gente viu Esther também no contexto de salvação, Amã, que era ali um tipo de Satanás, perseguidor, querendo acabar com o povo de Deus. Vimos na semana passada os 3 amigos de Daniel, né, que não se prostraram diante das estátuas de Nabucodonosor, né, não se prostraram diante daquilo que Nabucodonosor obrigou todas as pessoas a fazerem, e quem não fizesse ia morrer. E eles falaram, nós podemos morrer, mas não vamos nos ajoelhar perante a sua estátua. Né? Então, como contexto de adoração, ele está sendo, é o tema central do grande conflito, né? É a adoração. Então, nós vimos ali claramente, nesse relato, vimos também um pouco sobre o contexto inicial da igreja cristã, né? Os apóstolos ali sendo perseguidos, Tiago sendo morto, Pedro sendo liberto, né? Então a gente vê alguns vão morrer, alguns vão ser libertos. Então a gente vê os precursores dos eventos finais, né? E como que vários relatos da história bíblica ali a gente consegue perceber claramente momentos que nos levam a compreender, né, o momento que estamos vivendo, que é realmente o momento final da história desse mundo. E nessa semana nós vamos ver alguns relatos que também vão nos ajudar a compreender ainda mais profundamente esses momentos finais da história do mundo. Né? A gente vê Jonas, vamos ver essa semana Jonas, vamos ver ali a queda de Babilônia, né, com Belsazar, e Ciro, né, um tipo também de libertador. Jonas, você pode acompanhar no livro de Jonas, inclusive, essa história, né? Ele recebeu uma ordem de Deus para ir até Nínive, para pregar uma mensagem de juízo. Né? Jonas deveria ir até Nínive e pregar uma mensagem de destruição. Nínive seria destruída em 40 dias se o povo não se arrependesse. Jonas, no primeiro momento, ele reluta, ele não quer ir, né? O profeta relutante, né? Ele era um profeta e relutante, ele não quer ir. E é de se compreender o motivo dele não querer ir, né? Nínive era uma cidade extremamente perigosa, violenta, cruel. Então, dá para compreender o porquê ele não quer ir para esse lugar. É um lugar perigoso e ele vai levar uma mensagem de destruição.
É um lugar perigoso. Ali é a capital da Assíria naquele momento. Inclusive, o último verso do livro de Jonas, lá no capítulo 4, verso 11, né, verso 11, diz que havia em Nínive cerca de 120 mil pessoas. Então, uma cidade grande, né, para aquela época, um lugar grande com relação ao número de habitantes. Cerca de 120 mil pessoas. Jonas tinha que ir e levar uma mensagem que em 40 dias aquela cidade seria destruída se ele não se arrependesse dos seus pecados. Um lugar que tinha ali cerca de 120 mil pessoas. Então, assim, dá para entender os motivos que o profeta não queria ir. Mas ele vai. Né? Mas ele vai, no final das contas, ele acaba indo, né? Mesmo que seja um pouco ali obrigado, né? Porque ele, então, ele reluta, um grande peixe o engole quando ele é jogado ao mar, e depois, então, ele é conduzido até Nínive. E aí Jesus ele já usa um pouco esse momento também, lá em Mateus capítulo 12, nós temos esse verso na lição, né? Esse 12, verso 38 a 42, nós temos esse texto na lição, que Jesus ele utiliza esse momento de Jonas para justamente mostrar ali para o que ele havia vindo. Né? Então ele utiliza, né, os 3 dias e 3 noites que Jonas ficou na barriga do peixe, na barriga do grande peixe, e ele diz, né, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites aqui no seio da terra, né, prevendo a sua morte. E na sequência ele traz também a questão de que, assim como Jonas, ele também traz uma mensagem de juízo, e ali apontando especificamente para os escribas e fariseus que não estavam ali, né, aceitando Cristo como realmente o Messias. Então Jesus ele utiliza claramente essa história de Jonas, o relato de Jonas, ali para fazer aquelas pessoas no contexto de Cristo entenderem, né, justamente a sua missão aqui na Terra. Então veja que importante. Interessante que Jonas, ainda no barco, né, antes de ser jogado no mar, ele diz a quem ele representa, né? Lá no verso 9 do capítulo 1 de Jonas, ele diz, né, sou hebreu, né? Como aquelas pessoas ali estavam preocupadas por conta da tempestade, estavam quase virando o barco, e eles ali então vão até Jonas, e Jonas então diz quem ele é, né? Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então veja, Jonas representando ali Deus, o Criador, né? Mais uma vez o contexto da criação. Né? Você vê como a ideia da criação ela permeia todo o contexto bíblico e nos leva direto a Apocalipse 14:7, que nós já falamos esse texto algumas vezes nesse trimestre, né? Temer a Deus e dar glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então veja que a mensagem é para adorar o Deus Criador. E aqui Jonas deixa claro que sou hebreu, temo o Deus Criador. Temo o Deus Criador. Então você veja como que essa temática, né, do Criador, ela é central no contexto do grande conflito, adorar ao Criador. Né? Nós representamos aqui o Criador. Estamos levando as pessoas a adorarem o Criador. E a ideia de adoração que nós falamos na semana passada aqui está no centro aí desse contexto do grande conflito. E na sequência aqui nós vemos que no verso 4 do capítulo 3 de Jonas, verso 4 do capítulo 3, justamente quando Jonas ele vai pregar em Nínive, né? No verso 4 diz, né? Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então ele tem uma mensagem de destruição, porém, houve arrependimento, né? Houve arrependimento. Logo no verso seguinte, no verso 5, diz, os ninivitas creram em Deus. Né? Então houve um arrependimento. Então, acima de ser uma mensagem de juízo, de destruição, é um convite ao arrependimento. Jonas ele foi levado não apenas para dizer que a cidade seria destruída, mas que a cidade seria destruída caso eles não se arrependessem. É claro que logo posteriormente, né, um tempo depois, a cidade vai ser destruída, as pessoas esqueceram novamente de Deus, enfim. Mas naquele momento houve um arrependimento coletivo. E por isso a mensagem, né, foi escutada e por esse motivo a cidade ela não foi destruída. Né? Mas nós temos que entender que a mensagem que nós estamos levando não é uma mensagem apenas de destruição, de juízo, que o mundo vai acabar, que Deus destruirá tudo, que Deus destruirá os ímpios. É um convite, primeiramente é um convite ao arrependimento. Entende? É um chamado ao arrependimento. É isso que nós precisamos deixar claro. Né? Deus ele deseja que as pessoas se arrependam e possam também ser salvas, aceitando a morte de Cristo Jesus na cruz, no nosso lugar.
Então, é uma mensagem de arrependimento, né? Acontecerá, ali no caso de Jonas, se eles não se arrependessem. É evidente que, né, em Apocalipse, então, a gente vê essa ideia, né, de ser uma mensagem de juízo, mas de arrependimento, e nós temos que entender a questão das profecias, né, que são, nós temos dois tipos de profecias, e a lição traz essa ideia. Nós temos as profecias condicionais e aquelas que não são condicionais. Né? As profecias condicionais, em Jonas nós temos claramente um exemplo. Né? Era uma mensagem de destruição, a profecia era: a cidade de Nínive será destruída se vocês não se arrependerem. Então era condicional. Como eles se arrependeram, a cidade não foi destruída. E nós temos as profecias que não são condicionais, como, por exemplo, as profecias messiânicas, da primeira e segunda vinda de Cristo, por exemplo. Né? Cristo ele veio e virá novamente, independente de qualquer coisa, independente do que nós fizermos aqui. Ele virá, ele retornará. Não é uma profecia condicional, entende? Não é profecia condicional. Agora, né, de que lado eu estarei nesse momento? Aí depende da minha escolha. Aí depende se eu vou aceitar a morte de Jesus em meu lugar ou não. Né? Se eu vou realmente adorar o Criador, eu vou adorar a besta. Né? Então, esse é o ponto. Né? Ali na situação de Jonas, tínhamos uma profecia condicional e o povo se arrependeu, então a cidade não foi destruída. E esse é o ponto que precisamos entender. Né? Precisamos compreender que temos sim uma mensagem de juízo, mas temos uma mensagem de arrependimento. Né? Então, esses são os pontos importantes aqui que a gente consegue tirar desse relato de Jonas. Como que ele nos ajuda a entender também um pouco da questão né, dos eventos finais. Né? Então, são imagens do tempo do fim. E nós temos na lição seguinte, aqui na lição de terça-feira, nós temos o relato de Belsazar. Né? Belsazar, ele, no momento logo anterior à queda de Babilônia, ele realiza uma grande festa, um grande banquete para 1000 pessoas, né? Um banquete ali onde tinha muita idolatria, né? Muitas coisas erradas, digamos assim, e num determinado momento, né? Talvez muita bebedeira, ali ele manda trazer os utensílios, né? De ouro, de prata, que Nabucodonosor tinha pego no templo do povo de Deus, no templo do povo hebreu. Né? Então ele tinha saqueado, né? E levado em cativeiro o povo hebreu, ele levou ali os utensílios da casa de Deus para a casa do seu Deus. E ali Belsazar manda trazer esses utensílios para que eles bebessem nesses utensílios. Né? Então, Belsazar desafiando claramente a Deus. E um ponto importante que temos aqui desse relato de Belsazar é que Belsazar ele tinha conhecimento de tudo que havia acontecido com Nabucodonosor. Veja aqui em Daniel, capítulo 5, nós temos esse relato, né? Daniel, capítulo 5, deixa eu abrir para a gente acompanhar aqui. Daniel, capítulo 5, nós temos esse relato justamente desse grande banquete, Belsazar, né? Que em determinado momento aparece então uma mão escrevendo na parede ali algumas palavras, e Daniel, então, ele foi chamado para poder interpretar aquilo que estava escrito na parede. E nesse contexto dessa festa, então, no verso 22, capítulo 5, verso 22, diz assim, ó: Tu, Belsazar, que és seu filho, né, falando de filho de Nabucodonosor, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, né? Tudo isto o quê? No relato anterior, Daniel está aqui falando justamente tudo que Nabucodonosor tinha feito de errado. Nós vimos no relato anterior, Nabucodonosor, né, sendo um tipo ali também de Satanás, ali, digamos assim, com as suas características, né, o seu orgulho, a sua presunção, né, o fato de desafiar a Deus. E depois, na sequência, a gente sabe que Nabucodonosor ele perdeu, né, o seu juízo, digamos assim, né, ficou como louco, e na sequência depois ele retoma a sua sanidade mental ali, e ele então se arrepende verdadeiramente, e entrega-se verdadeiramente ao Deus de Daniel, né, o Deus verdadeiro. Mas tudo aquilo que ele fez de errado, Belsazar tinha conhecimento, esse é o ponto. Né? Por isso Belsazar foi pior que Nabucodonosor, porque Belsazar sabia tudo que Nabucodonosor tinha feito de errado, tudo que tinha acontecido com ele. Ainda assim, Belsazar escolheu desafiar a Deus. E esse é um ponto importante, porque quando a gente fala do momento, né, dos momentos finais da história desse mundo, os momentos imediatamente antes da volta de Jesus, né, nós temos que entender que todas as pessoas que estarão vivas nesse momento terão a capacidade, né, o conhecimento suficiente, melhor dizendo, para tomar a sua decisão, para escolher de que lado vão estar. Assim como Belsazar tinha todo o conhecimento de tudo que havia acontecido com Nabucodonosor,
ainda assim ele escolheu desafiar Deus. E esse é o momento onde nós estamos aqui, né, relacionando o momento do fim, a profecia bíblica, o Apocalipse, né, justamente é o momento onde nós vamos ver que as pessoas terão total conhecimento, ou conhecimento suficiente para tomar essa decisão. A gente sabe que aqueles que já morreram, né, e aqueles que não vão chegar nesse momento, né, Deus ele vai julgar conforme o conhecimento que cada um deles tiveram. Né? Então, aquela pessoa que morreu que não teve o conhecimento da verdade, não teve o conhecimento, enfim, daquilo que nós conhecemos, né? Deus ele julgará conforme o conhecimento que aquela pessoa teve. Então Deus, em sua infinita sabedoria, infinita misericórdia, infinito amor, ele julgará aquela pessoa conforme o conhecimento que ela teve. Mas aqui pensando nos momentos finais da história desse mundo, todos aqueles que estiverem vivos nesse momento terão o conhecimento suficiente para tomar a sua decisão, né? Então, quando a Bíblia fala lá na frente que as pessoas serão surpreendidas, né? Não serão surpreendidas no sentido de não terem conhecimento do que está acontecendo, né? Pelo contrário, né? Eles vão desejar que as rochas caem sobre eles, né? Porque eles sabem exatamente o que está acontecendo. E esse é o ponto, né? E esse é o ponto aqui desse relato da história de Belsazar, que a lição nos traz, né? Então, Belsazar ele tinha conhecimento e ainda assim escolheu desafiar a Deus, assim como Nabucodonosor fez, mas ele foi pior porque ele tinha conhecimento do que já tinha acontecido. E logo na sequência, nós temos o momento, então, em que Babilônia cai, né? Logo na sequência Babilônia cai, e você vê a figura de Ciro, né? Ciro, então, ele saqueia a cidade de Babilônia e ele vai livrar, então, né, o povo de Deus do cativeiro, né? O cativeiro do povo de Deus acabou, Babilônia caiu, o cativeiro acabou, né? O cativeiro babilônico acaba, porque Babilônia caiu. E ali, então, nós vemos que ele, então, finaliza, né, o cativeiro do povo hebreu, e eles tiveram, então, permissão para retornar à sua terra, né, permissão para a reconstrução do templo. E isso é interessante porque o relato de Ciro justamente ele prenuncia o que acontecerá quando Cristo retornar. Né? E o que Cristo vai fazer quando retornar? Ele libertará o povo de Babilônia, né, e levará, então, o povo para a terra prometida. Justamente ali, então, o que Ciro acaba fazendo, de certa forma, né? E libertando o povo do cativeiro babilônico, né? E permitindo que o povo retorne para a sua terra, para a terra prometida. Justamente Cristo voltará a essa terra para nos livrar de Babilônia e para nos levar, então, para a terra prometida, para as mansões celestiais. Por isso que a gente percebe, então, nesses relatos, né, como que eles nos ajudam a entender os eventos finais, o Apocalipse, a profecia bíblica. E precisamos, então, ter essa compreensão. Cristo voltará para nos levar, para nos libertar de Babilônia, para nos libertar do pecado, para nos libertar desse mundo mau. E nos levará, então, para as mansões celestiais, onde poderemos viver eternamente com o nosso Deus. Né? E que você possa desejar isso. Nós estudamos aqui durante esse trimestre, né, várias questões importantes para entender a profecia bíblica, para entender o que está por vir, para entender o contexto no qual nós estamos nesse momento, para entender então que Jesus está voltando, né, e o que você faz com esse conhecimento? O que você faz tendo essa compreensão? Qual é a decisão que você toma, né, ao você ser chamado para adorar o verdadeiro Criador? Qual é a sua decisão perante isso? Será que é só conhecimento por conhecimento? Ou será que isso realmente muda a nossa vida, muda o nosso viver, muda o nosso dia a dia, né? Ter esse conhecimento? Que possamos então viver conforme alguém que realmente aguarda o breve retorno de Jesus. Que possamos viver conforme alguém que espera, alguém que deseja que Jesus retorne logo e nos liberte de Babilônia e nos leve então para a Terra Prometida definitivamente. Que Deus te abençoe, foi um grande prazer estar aqui com você durante esse trimestre. Não deixe de se programar para estudarmos juntos a partir de semana que vem o livro de Êxodo. Tá? Não deixe de se programar. Como eu falei, lá no aplicativo 7Me você tem gratuitamente a lição do trimestre. Você pode então se programar para estudar todos os dias e acompanhar conosco aqui o resumo semanal. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. Que Deus te abençoe você e sua família. E a gente se vê então na próxima semana, iniciando esse novo trimestre, estudando então o livro de Êxodo. Até lá!